Resolução da questão número 9 da prova da SpaceX do ano de 2020/2021. A prova que estamos resolvendo é a prova de modelo D. Vamos ao enunciado da questão. Quais as medidas em centímetros dos lados do retângulo de maior área que está contido em um triângulo equilátero de lado 8 centímetros, estando a base do retângulo situada num lado desse triângulo? Aí, letra A, você tem 2 e 3 raiz de 2. Letra B, 4 e raiz quadrada de 3. Letra C, 4 e 3 raiz quadrada de 2. Letra D, 2 e 2 raiz quadrada de 3. Letra E, 4 e 2 raiz quadrada de 3. Ok? Então, você vê que a questão é uma questão clássica, né, de função quadrática. Esse tipo de problema de área máxima de retângulo inscrita em triângulo aparece quando a gente está falando de máximo e mínimo da função quadrática, certo? É bem clássico isso. Detalhe, o triângulo não precisaria ser necessariamente equilátero, tá? Agora, o caminho feito tradicionalmente por função quadrática, que é o padrão, só tem esse caminho, certo? Ele é longo. Ok? E numa prova, tipo a prova da SpaceX, que está contando o tempo, o ideal é que o aluno consiga resolver isso de forma breve. Aí no final eu vou dar uma dica de como resolver esse tipo de problema de retângulos de área máxima inscrito em triângulos, certo? Mas aí vamos à solução da questão. Veja, o problema fala que existe um triângulo equilátero, eu desenhei aí um triângulo ABC, em que nele está inscrito um retângulo e uma das bases do retângulo está sobre um dos lados do triângulo, ok? Ele fala que o triângulo é equilátero e o lado desse triângulo equilátero é igual a 8 centímetros. Então, vamos indicar essas medidas na figura, certo? E você tem ali um retângulo inscrito num triângulo equilátero de lado 8, ok? E ele quer saber qual é a área máxima, ele quer saber na questão qual é a área máxima desse retângulo, certo? Então ele não está interessado numa área qualquer, ele não quer a área máxima, né? Ele quer os lados do retângulo para que a área dele seja máxima, ok? Mas em todo caso a gente tem que usar esse fato, que a área do retângulo ela é máxima. Então, inicialmente, vamos fazer o seguinte. Para calcular a área do retângulo, a gente precisa do tamanho da base, certo? Eu vou denominar de x, e do tamanho da altura dele, eu vou denominar isso de y. Então, vamos escrever aqui numa outra página o valor dessa área, certo? Aí, no caso, a área desse retângulo, eu vou dizer que é x vezes y. Então, escrevendo aqui numa outra página, a área do retângulo que a gente sabe que é máxima, ela vai ser expressa por x vezes y. Mas como ele disse que a área é máxima, o ideal é que eu obtenha essa área como função de uma única variável, que pode ser x ou y. Mas vamos tentar obter como função de x, certo? Aí, para isso, eu tenho que descobrir agora uma relação entre o x e o y, certo? Ou seja, uma equação em que nela apareçam x e y. Aí a gente isola o y, por exemplo, e joga ali. Aí a área vai ficar somente em função de x. E provavelmente, né, como isso é clássico, vai cair numa função quadrática, ok? Mas aí vamos voltar lá na figura, tá certo? E agora a gente quer, como eu disse, obter uma relação entre x e y, que vai ser obtido usando semelhança de triângulos, ok? Também é algo clássico em semelhança de triângulos, aparecer a figura que é formada por um retângulo inscrito em um triângulo, que não precisa ser necessariamente um triângulo equilátero, tá? Os triângulos que eu vou utilizar aqui vão ser os triângulos ABC, que é esse da figura, e esse triângulo que aparece aqui, que eu vou denominar de ADE.
Eles são semelhantes por quê? Porque a base BC é semelhante, ou melhor, a base do retângulo, né? Ela é paralela ao lado de cima. Os lados opostos do retângulo, eles são paralelos. Aí isso faz com que o triângulo de cima ele seja semelhante ao triângulo todo. Ou seja, como o todo é equilátero, aquele de cima também é um triângulo equilátero. É só deixando indicado aqui, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse, né? Porque sendo os lados do retângulo paralelos, aí esses dois ângulos são correspondentes, que por sua vez vai ser igual a esse e que é igual a esse aqui. Ou seja, os dois triângulos eles são equiláteros, ok? Aí eu vou utilizar exatamente esses triângulos aí, certo? A gente também poderia utilizar, nesse caso em particular, esses dois triângulos da ponta, certo? Os dois triângulos pequenininhos, porque eles são semelhantes, né? E o detalhe é que neles eu não preciso, para fazer semelhança entre eles, né? Eu não precisaria usar a altura do triângulo equilátero. Mas me parece que se usar semelhança entre os dois, chega numa identidade, tá? Então eu vou preferir usar os triângulos equiláteros mesmo. Então, do triângulo equilátero grande, o que é que eu tenho? Eu tenho somente o lado. Aí eu vou precisar da altura dele, que eu vou deixar indicado aqui fora, tá certo? Então a altura do triângulo equilátero ABC vai ser essa medida aqui, que eu vou indicar aqui fora. Só que a gente sabe que a altura de um triângulo equilátero, ela calculada em função do lado, é o lado, a raiz quadrada de 3 sobre 2, né? Então, eu vou deixar essa formulazinha destacada aqui. Ela serve para quê? Para calcular a altura de um triângulo equilátero se você conhece o lado do triângulo. Aí, como o lado é 8, se eu botar 8 aqui, vai ficar 8 dividido por 2 é 4, fica 4 raiz quadrada de 3. Então, nesse caso aqui, 4 raiz quadrada de 3 vai ser a altura do triângulo equilátero. Ok? Agora, observe que o triângulo grande eu tenho a base e tenho a altura. Aí, se você for no triângulo de cima, você só tem a medida da base, que como os lados opostos do retângulo é x, ou melhor, são iguais, né? Se embaixo é x, ali também é x, ok? E vamos também procurar a altura homóloga aqui no outro triângulo. Aí a altura homóloga vai ser o segmento que eu vou deixar indicado aqui fora, ok? Então, essa distância aqui vai ser a altura do triângulo de lado x. Agora, se eu pegar a altura e calculá-la em função do lado e dizer que é x raiz de 3 sobre 2, por esse caminho a gente também chega no identidade. Então, eu vou calcular essa altura em função do y. Observe que se tudo é 4 raiz de 3 e esse pedaço aqui embaixo é y, então daqui para cima vai ser o quê? Vai ser 4 raiz de 3... vai ser 4 raiz quadrada de 3 menos y, certo? Então, a altura do maior é 4 raiz de 3 e a altura do menor é 4 raiz de 3 menos y. Agora, vamos fazer a razão entre esses elementos homólogos, certo? Então, eu vou pegar a base do menor, que é x, vou dizer que está para a base do maior, que é 8. Então, a base do menor triângulo é x, ela vai estar para 8, assim como a altura do menor. A altura do menor é 4 raiz de 3 menos y, ela vai estar para 4 raiz de 3. Então, 4 raiz quadrada de 3 menos y, isso vai estar para 4 raiz quadrada de 3. Pronto, essa é a minha relação entre o x e o y, só que eu preciso deixar o y isolado, certo? Então, para isolar o y, vamos fazer aqui o seguinte.
Aqui eu vou repetir x dividido por 8, certo? A gente pode... Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou fazer meio pelos extremos, deixa eu ver o que é mais econômico aqui. Eu vou fazer meio pelos extremos, certo? Eu posso já adiantar aqui e simplificar esse 8 com esse 4, já que o 4 está multiplicando. Então, aqui vai ficar 2. Então, fazendo meio pelos extremos, a gente vai ter o quê? Vai ter x raiz quadrada de 3, x raiz quadrada de 3 igual a 2 que multiplica 4 raiz de 3 menos y. Aí isso vai dar 8 raiz quadrada de 3 menos 2y. Né? Aquele 2 que sobrou ali em azul, ele vai multiplicar 4 raiz de 3 menos y. Então, vamos tentar isolar o y aqui, certo? Então, isolando o y, vai ficar 2y igual a 8 raiz quadrada de 3 menos x raiz quadrada de 3. E aí, dividindo tudo por 2, eu vou ter 4 raiz quadrada de 3 menos x sobre 2, né? Raiz quadrada de 3. Pronto, esse é o valor de y em função de x. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de y e vou substituir lá na área. Então, y é igual a 4 raiz de 3 menos x sobre 2 raiz de 3. Então, a área agora ela vai ser uma função de x. Então, ela vai ser x vezes o valor de y. E o y deu 4 raiz de 3 menos x sobre 2 raiz quadrada de 3. Aí, quando eu multiplico esse x pelo que está entre parênteses, eu fico com menos raiz quadrada de 3 sobre 2 x ao quadrado mais 4 raiz de 3, ok? 4 raiz quadrada de 3 vezes x, né? Então, temos aqui a função quadrática, né? Só que aí a gente está interessado no quê? Nas dimensões do retângulo, de modo que ele tenha a área máxima. Aí uma das dimensões do retângulo eu denominei de x. Então o que é que está acontecendo aqui? Só para a gente entender melhor o que é que está acontecendo com essa função, certo? Aqui eu vou fazer um esboço da parábola, mas não é a parábola fiel dessa função. O x ele está aqui, o x é a medida da base do retângulo, certo? E a área do retângulo ela está nesse eixo. Aqui fica o a de x, certo? Então, quando é que essa área vai ser máxima? Observe que o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade, voltada para baixo, certo? Você tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, deixa eu fazer um esboço aqui dessa parábola, né, para a gente ver o que é que está acontecendo. Então, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, como eu disse, é só uma ilustração, não é o gráfico fiel, e aí o máximo se dá nesse pico aqui, ó. Então, a área vai ser máxima quando eu estiver naquele ponto, ok? Aí, quando eu estiver nesse ponto, a área vai ser máxima. Então, aqui eu tenho a área máxima. Aí, esse cara, na verdade, é o quê? É o y do vértice. Mas eu não vou calcular o y do vértice. Por quê? Porque eu não estou interessado na área máxima. Eu estou interessado no valor do x que faz a área ser máxima. E esse x aqui que faz a área ser máxima é o que a gente denomina de x do vértice. Então, resumindo, eu tenho que calcular o x do vértice dessa parábola, certo? E o x do vértice, a gente só precisa saber o valor do b e do a da função. Porque o x do vértice é menos b sobre 2a, ok? Quando a gente tem as raízes, a gente faz a média aritmética das raízes. Mas nesse caso, como eu tenho o b e o a, quem é que vai ser o x do vértice? Vai ser menos, o b é 4 raiz de 3, aí vai ficar 4 raiz de 3 dividido por 2 vezes o valor do a.
Só que o A é menos o quê? Raiz quadrada de 3 sobre 2, ok? Aí quando a gente simplificar essa fração, a gente vai achar x igual a quanto? O raiz de 3 vai cancelar, né? O 2 também fica menos, esse menos aqui com aquele menos. Aí vai dar x igual a 4. Então, x igual a 4 é o valor do x que faz com que a área daquele retângulo ela seja máxima, ok? Aí, se o x é 4, observe que o x sendo 4, qual vai ser o valor do y, né? Falta agora a gente achar o y, que é a altura lá do retângulo. Eu já achei que o x é 4, agora a gente tem que descobrir o valor do y. Só que o y é dado por isso aqui, então é só substituir o 4. Então o y daria quanto? Se eu calcular o valor do y aqui, ele vai ser 4 raiz quadrada de 3 menos, se a gente põe 4 aqui no lugar do x, 4 dividido por 2 dá 2, fica 2 raiz de 3. Portanto, o valor do y vai ser 2 raiz quadrada de 3, ok? Então, o x é 4 e o y é 2 raiz de 3, ou seja, as dimensões do retângulo tem que ser 4 e 2 raiz quadrada de 3 para que sua área seja máxima. Aí 4 e 2 raiz quadrada de 3 é o que está indicado na letra E, ok? Só que eu disse que ao final da resolução eu daria uma dica para resolver esses tipos de problemas, certo? E a dica é a seguinte, observe, vamos para uma outra página aqui. O problema é clássico, certo? Ele trata de quê? Ele trata de um triângulo, poderia ser um triângulo qualquer, como eu disse, não é obrigado ele ser um triângulo equilátero, e nele está inscrito um retângulo. E sobre esse retângulo, o que é que ele afirma no enunciado? Ele afirma que sua área é máxima, certo? Então, se você tiver um retângulo inscrito num triângulo, em que uma das bases do retângulo está apoiada em um dos lados do triângulo, e ele diz que a área do retângulo é máxima, somente nesse caso, certo? Então, aqui eu vou escrever que a área desse retângulo ela é máxima, certo? Só vale para esse caso. Imagina que você conheça a medida da base do triângulo. Se você, vamos supor aqui que eu chame a base desse triângulo de B, ok? Onde a base do retângulo está apoiada. Então, vamos supor que a base é B. E suponha que eu conheça também a altura do triângulo relativa a essa base. Então, a altura do triângulo eu vou representar por H. Aí, quais devem ser as dimensões do retângulo para que a área seja máxima? Eu posso demonstrar isso usando função quadrática também, certo? Ou seja, a demonstração é tudo que eu fiz quando estava resolvendo a questão, certo? O único detalhe é que o triângulo não precisa ser equilátero. Aí, se a base do triângulo for B, e a base tem que ser onde o retângulo está apoiado, certo? E a altura do triângulo for H, as dimensões do retângulo para que a área dele seja máxima vai acontecer exatamente quando a altura dele for metade da altura do triângulo, ou seja, aqui teria que ser H sobre 2, ok? E a base dele teria que ser metade da base do triângulo, ou seja, a base tem que ser B sobre 2. Então, no momento em que a altura do retângulo é metade da altura do triângulo e a base do retângulo é metade do lado onde ele está apoiado, a área daquele retângulo ela é máxima. Aí observe que se eu for resolver a questão dessa maneira, o que é que vai acontecer? Você tem um triângulo equilátero, certo? O triângulo original lá na questão, ele é equilátero de lado igual a 8.
ok? Então, essa base aqui seria 8. Aí, consequentemente, como a altura do triângulo equilátero, ela é o lado raiz quadrada de 3 sobre 2, e não foi dado na questão, eu teria que calcular a altura correspondente a esse lado. Na verdade, qualquer altura serviria, porque o triângulo é equilátero, né? Então, a altura vai ser o lado raiz de 3 sobre 2, ou seja, 8 raiz de 3 dividido por 2, isso dá 4 raiz de 3. Aí 4 raiz de 3 seria a altura, ok? Aí o retângulo de área máxima que eu posso botar aqui dentro, vamos escrever aqui o retângulo que ele menciona no enunciado da questão. O retângulo de área máxima, certo? Eu acabei de dizer para vocês o seguinte, que ele vai ter área máxima quando acontecer o seguinte: a área dele será máxima quando a base dele for metade da base do triângulo, isto é, aqui seria 4, e a altura dele for metade da altura do triângulo, ou seja, aqui seria o quê? 2 raiz quadrada de 3. Então, essas foram as dimensões que eu encontrei resolvendo por função quadrática. Aí vejo que se você sabe essa dica, né? E isso é demonstrável, certo? Você pode demonstrar isso utilizando o caminho da função quadrática, aí você vai concluir que a área é máxima quando a base do retângulo for metade da base do triângulo e a altura for metade da altura do triângulo. Aí, como na questão a base do triângulo era 8, a altura calculando eu teria 4 raiz de 3, pegando as metades, eu tenho que as dimensões do retângulo são 4 e 2 raiz quadrada de 3, conforme a gente encontrou quando resolveu usando função quadrática, ok?